Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui fazendo casalzinhos com o segundo episódio da primeira temporada da série Miss Marvel, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, continuamos então com as novas aventuras de uma jovem heroína. Pois é, né? Claro, em muitos momentos a gente pode considerar que Kamala Khan remete muito, né, ao espírito assim de Peter Parker com o seu Homem-Aranha. Sim, aquela coisa, né, de um jovem, né, que está ganhando seus poderes, e praticamente aqui então o comecinho do primeiro episódio, ou do segundo episódio, é exatamente isso, né? Já que agora eu tenho um poder, né, um super poder, preciso controlá-lo, né? Afinal de contas, né, tenho assim, digamos, a tendência, né, de ser uma super-heroína, no caso aqui da Kamala. Pois bem, então, basicamente, né, junto com o seu grande amigo, né, o Bruno, né, ela já começa então a dominar justamente esta coisa super esquisita, né, que sai ali da sua pulseira. Na verdade, o Bruno tem até uma sacada, né, ele faz uma análise lá com a traquitana que, sei lá, ele inventou, utilizou de alguma forma que já existia, tipo um raio-x que ele faz ali, né, ou sei lá, uma detecção de temperatura, enfim. Ele diz, olha, não é que é a pulseira, o bracelete que converge esses poderes, né? Na verdade converge mesmo, não é ele que cria. Digamos que o poder já existe dentro dela, né? E a pulseira meio que só canaliza e põe para fora. Então é questão então de dominar, né? Bom, a gente percebeu então lá no primeiro episódio que basicamente ela faz uma projeção daqueles que parecem cristais, né? Na verdade não é, né? Tipo uns campos de força, vamos colocar assim, né? Por aí. Bem brilhante, né? Naquelas, né? Sempre lembrando, né, que o poder dela está um pouco diferente dos quadrinhos. E no primeiro motivo porque se assemelha demais, né, com os poderes, né, do Senhor Fantástico, lá do Quarteto Fantástico, e também porque a tecnologia dos efeitos especiais ainda não deixa exatamente uma situação assim bem parecida com a realidade, né? Um membro apenas esticado, né? Enfim, dois bons motivos para trocar um pouquinho o poder da personagem, mas isso não é problema. O jeito que ele foi construído aqui para a série é bastante funcional e é bastante interessante também. Enfim, ela está treinando então aqui a dominar. Então ela fica fazendo aquelas projeções de pequenos discos, né, para ela poder, inclusive, né, ficar se saltitando, né, no ar para poder alcançar alturas elevadas, né, coisa que ela está treinando e ela vai acabar usando lá no finalzinho do episódio, né, porque na verdade esse episódio tem também quase que a mesma estrutura do primeiro, que foi exatamente apenas mostrar um ato heróico no instante final. É basicamente o que vai acontecer aqui também, nesta segunda etapa da primeira temporada, que sempre vai lembrar, é curtinha, de apenas 6 episódios. Agora, tirando isso, que toma uma boa parte do comecinho do episódio, o que acontece a seguir já é algo que eu fiquei, peraí, eu comecei a torcer um pouco o nariz, porque literalmente, e aí dando vazão ao título do episódio, né, o Crusher, exatamente, ela começa a ficar com os 4 pneus arriados por um novo garoto ali da escola, novo boyzinho, né, também paquistanês britânico, né, que vem então lá da Europa fazer intercâmbio, né, acho que é intercâmbio que está fazendo ali na escola dela, e ela fica lá completamente apaixonadinha pelo cidadão, e o cidadão também, claro, né, corresponde, ele ficou interessado nela. Então, num segundo momento do episódio, tem a ver, porque como eu coloquei, né, se essa personagem ela faz uma certa conexão com o que era Peter Parker, que também era um jovem, né, adolescente, né, bom, tudo bem, então ela tem um crush, por que não? Coisa mais provável e impossível, né? E também é legal a reação dela, né, quando ela percebe que está correspondida, né, ela fica nas nuvens. Aliás, né, na abertura aqui do episódio, né, ela estava toda pimpona quando ela retorna a primeira vez, né, à escola, depois da experiência de se perceber, né, uma possuidora de superpoderes. E basicamente, quer dizer, a gente não pode considerar que ela ainda se ache uma super heroína. Claro, ela tem toda aquela coisa na cabeça dela de venerar, principalmente a Capitã Marvel. Gosta também, claro, de todos os Vingadores, mas com certeza, né? Bom, agora que ela tem poder, né, vestida ali de Capitã Marvel ou Miss Marvel, que seja, ela sim pode se considerar assim como uma heroína, então ela está treinando para isso. Mas sim, há esse desvio momentaneamente da sua história em ser apenas uma típica e comum adolescente.
E falando em adolescência, né, tem a amiga dela, a Caria, ou é Caria? Bom, enfim, não importa. O que vale, né? O episódio também foca bastante em cima desta sua amiga, porque ela... Primeiro que no primeiro episódio ela quase não apareceu muito, né? Mas aqui a gente percebe que ela sim tem um grande destaque no contexto aqui dessa série, né? Pois bem, as duas sempre vão lá na mesquita fazer as orações e tudo mais, e num determinado momento, até uma ideia da própria Kamala, né? Ela diz para a amiga, pô, por que você não tenta, né, ser uma das representantes ali do conselho da mesquita, né? Uma coisa que foi jogada assim meio ao acaso, mas a amiga compra e depois, também ao longo do episódio, ela começa a fazer a sua campanha, né, para poder ganhar votos e ser a escolhida, né? Eu fiquei pensando exatamente, isso é verdade? Isso pode ser possível numa comunidade muçulmana que uma mulher fique no destaque assim grande perante todos? Eu não sei exatamente, não manjo da religião de fato, mas tem aquela coisa, ela até coloca naquela cena do banheiro que quando a Kamala fala, né, falando de si, dos seus problemas, né, de estar virando uma heroína, né, de estar passando por grandes transformações assim de uma hora para outra, e como é que a amiga consegue passar por isso, né? Na verdade, a amiga toma pelo seu lado, né? Que ela, inclusive, fala, né? Pô, tô vestindo aqui o hijab e, ao mesmo tempo, crescendo meus seios, meus pais mal olham para mim, né? Não fixam o olhar, né? Justamente porque ela tá saindo da sua criancice, né? Passando para ser uma moça, quase uma mulher jovem adulta, né? Então, essa coisa de, caramba, na própria família dela, já se percebe que o fato dela estar se tornando, deixando de ser criança para se tornar uma mulher, já incomoda só no âmbito familiar. E no âmbito, então, mais amplo da sociedade, naquela pequena comunidade ali. Não sei se realmente, de fato, seria tão simples ela conseguir ser a representante ali do conselho da mesquita. Não sei mesmo, mas se o texto da série quer ir por aí, tudo bem. A valorização feminina, claro, é o girl power, né? Pois é, não só na figura da protagonista, da super heroína. E claro, a gente tem que começar a discutir também, que é óbvio, né? Como todas as outras séries, não só aqui dentro da Marvel, né, dentro da Disney Plus, mas de todas as outras séries por aí, de entretenimento, de super-heróis, ou qualquer coisa relacionada com ficção científica, né, há uma supervalorização das personas femininas. Aqui dentro da série, claro que não deixaria de ser a mesmíssima coisa. Basta reparar que há uma enxurrada de personas femininas por aqui, pouquíssimos homens, e a maioria que aparece dos homens são bananas. É sempre assim, né? O pessoal não sabe escrever um texto para valorizar as mulheres sem denigrir a personalidade dos homens. É dito e feito, é o que sempre aconteceu, é o que acontece e é o que vai acontecer durante muito tempo até eles começarem a perder dinheiro, né? Mas a audiência já está começando a perceber assim que isso não dá certo. Mas enfim, no contexto aqui dessa história, que está bem bacana, a gente não pode considerar que é uma série completamente daquele tipo lacrativa, não é. Mas, pelo menos, um grande indício disso apareceu sim aqui justamente por causa da amiga da Kamala, né? De estar nessa posição social ali que talvez não seja condizente com uma certa realidade. Como eu disse antes, eu não sei se é possível isso de fato, né? Enfim, o que vale? Falando em personas femininas, né? Ela de novo tem uma visão estranha. Lá no primeiro episódio ela teve uma visão quando ela entra num certo outro mundo dimensional. E aqui ela enxerga uma certa mulher. E ela fica curioso, né, a respeito desta presença, né, e também da origem do bracelete. Ela tenta ter um contato, então, tentando começar o assunto com sua mãe, mas ela já corta logo de cara. Isso porque, né, o bracelete veio da sua bisavó e talvez ela seja uma pessoa meio maluquinha. A avó também era. De qualquer forma, Kamala entra em contato com a avó e não consegue outras informações a respeito daquela... Primeiro, a imagem que ela vê e também a respeito do bracelete. Tudo fica assim meio que sem entender nada. E a gente fica pensando, né? Quer dizer, os seus poderes, né, que o Bruno colocou, não vem exatamente do bracelete, já está nela, né? O bracelete é apenas um canal de evasão, né? Será que tudo isso é uma coisa até de família? Vai se passando para os descendentes? Pode ser que sim, né? Quem sabe? O que vale
é que enquanto isso, né, também aquela agência governamental, né, de controle de danos está indo atrás da Kamala. Só que a única pista que eles possuem é exatamente a outra amiguinha dela, né, que estava lá vestida também de Miss Marvel, ou Capitão Marvel, agora eu não me lembro, e precisou ser salva justamente naquele primeiro ato heróico que aconteceu no finalzinho do episódio de estreia, ou seja, o pessoal lá do controle de danos vai até ela, a interroga numa situação meio esquisita, aquela coisa também de ficar vendendo uma coisa não exatamente necessária ali, né? Tá meio que forçando a barra. Pois é, e acabam ganhando uma pista, né? Que aí precisavam verificar em todas as comunidades muçulmanas, e é isso que eles fazem. Enfim, é coisa mais para ser deixada para depois, o terceiro, quarto episódio, por aí, com certeza, né? Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é que como que essa série ainda não apresentou um vilão? Isso já aconteceu, por exemplo, na série anterior, Cavaleiro da Lua. Demorou para aparecer exatamente um vilão. Quer dizer, existia um vilão, mas não era uma coisa forte, concisa. Aqui, acho que está mais fraco ainda, porque já passou o segundo episódio e a gente não tem quem chamar de vilão por aqui. Apenas, talvez, o controle de danos, mas eles são uma agência governamental. Pelo menos que eu saiba, é do bem, né? Não são contra exatamente super-heróis. Né? Não sei, acho que não. Enfim, mas realmente está faltando. É uma série de super-herói, embora seja uma série que esteja completamente focada no espírito adolescente, né? Tanto que eu meio que defini na resenha anterior do primeiro episódio que isso aqui é uma série típica da Disney Channel, né? Que não existe mais, foi tudo incorporado aqui dentro da Disney Plus. Mas é uma série voltada para o público adolescente, que, claro, muitos adultos podem curtir à vontade, porque a série é boa, é muito bem produzida, e o jeito que a história está se levando é agradável. Só está faltando, por enquanto, realmente, um vilão para a gente chamar de nosso por aqui. Ou da Kamala, né? Chamar de, é meu arqui-inimigo. Quer dizer, vai ser uma arqui-inimiga com certeza, né? Provavelmente acho que não vai ser uma mulher, ou vai ser um homem. Enfim, não importa. O que vale, né? Que aquela coisa que eu achei que estava quase que fazendo a série perder um pouquinho da graça de ficar só no universo ali da adolescência, justamente do crush da Kamala com o boyzinho lá, no fundo, lá no final do episódio, tudo se conectou, ficou amarrado ao final das contas, né? Porque justamente, né, quando ela teve que fazer lá o tal segundo ato heróico, né, quando salvou aquele moleque bocó que foi tirar uma foto lá na torre da mesquita, tava para cair, e ela foi lá e o salvou lá com seus discos, né, de projeção que ela conseguiu controlar, mais ou menos ainda, ela não está 100%, ainda bem que ela não está 100% porque ela não vira, então a típica Mary Sue, né, que é aquela personagem que se mostra sabedora de tudo, assim, do nada, né, sem aquela justamente trajetória de conquista, de cada passo à frente, um processo evolutivo, lento, gradual, com o mestre do lado, não, ela não é desse jeito, pelo menos por enquanto, Kamala não é uma Mary Sue. De qualquer forma, ela salva o garoto lá e tem o contato justamente de novo com aquela mulher. Mais uma projeção, na verdade, né? O que vale é que no final das contas, quando ela acaba caindo ao chão, já salvando o moleque, né? Todo mundo correndo ali para salvar o garoto também, né? Porque na verdade foi um salvamento mais ou menos, né? É que também o paspalho do garoto ele demorou para ficar no lugar seguro, subir lá na cúpula, né, do topo do prédio da mesquita. Enfim, né? Quando ela cai ao chão, aparece um carro para meio que salvá-la, e esse que é o seu crusher. E aí que vem a reviravolta. Como assim? que eu falei, né, que tudo se conectou ao final, né, deixando interessante. No fundo, aquela mulher misteriosa que ela estava vendo em projeções, na verdade, é a mãe ali, justamente, do seu boyzinho. Tá tudo bem então, né? Agora, quem é esta mulher? Ela é do bem ou ela é do mal? Ou seja, o tempo todo o garoto ali já estava sempre na intenção de ir atrás de Kamala, porque sabia que os poderes já haviam se manifestado nela através do bracelete. Será que era isso? Ou eles, mãe e filho, são do bem, então apenas, talvez, né, essa situação de ela, essa pessoa, passar a ser a mestre, né, da Padawan aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, ou já seja realmente um indício de que a vilã da vez está aparecendo por aqui e a gente não tinha nem percebido ainda. Quer dizer, as aparições misteriosas já davam algum indício de que
talvez fosse esquisito. Enfim, um episódio rápido, sem muitas enrolações, o que parecia ser exatamente uma espécie de divergência do que podia ser uma série de super-herói, na verdade, fechou, né, os nós ali abertos e, claro, uma coisa tinha sentido com a outra. Estava na questão ainda da adolescência, mas também estava ao mesmo tempo na questão de desenvolver a trama do super-herói da vez. Então tudo ficou azeitado. E aí eu posso me perguntar, então foi um episódio na mesma base que foi o de estreia? A gente pode considerar que sim. E lá, na primeira oportunidade, eu atribuí uma nota quase alta, né? Quase perfeita, 4,5 asteriscos. E eu fiquei me perguntando durante muitos momentos, dou a mesma nota? Porque no fundo, todo o clima que a gente curtiu do primeiro episódio está presente por aqui. Do mesmo jeito, a mesma agilidade de narrar os fatos, a presença, né, da personagem protagonista é muito boa, a atriz segura todas as emoções, e todo o elenco também que está em volta é bacana. E a única coisa que a gente pode reclamar é que, sim, a questão, né, do empoderamento feminino está começando a aparecer. Claro, isso não é motivo ainda de dizer que a série começa a ficar com texto fraco. Exatamente, por enquanto não. Pode piorar nos 4 últimos episódios. Por enquanto tá bacana. Mas eu vou tirar assim um meio pontinho, porque exatamente a questão do vilão, né, o antagonista, não foi apresentado ainda. Não tem nenhuma questão contra, para falar a verdade, né? Em nenhum momento, por exemplo, algum problema, mesmo que seja ali do bairro, Kamala não tem para resolver. Tanto que, né, os 2 atos heróicos que apareceram para ela foi coisas de momento, né, perigos que aconteceram na situação que estavam acontecendo. Claro, no primeiro, basicamente foi ela que causou a quase morte lá da amiga, né? No caso aqui, foi apenas o paspalho do moleque que foi tirar uma foto no lugar errado, né, lá em cima. Não devia. Enfim, mas o que ela precisa resolver no mundo? Ela só quer se espelhar com a sua grande Capitã Marvel, mas ela precisa ser... o herói precisa de um motivo para existir, né? No mínimo, né? Um vilão, como eu disse, para chamar de seu. Cadê ele? Não apareceu. Por isso que eu tiro meio pontinho aqui. Mas, no geral, esse episódio está tão redondo quanto estava o anterior. Apenas cisma, só para ficar cri-cri com a história, porque podia ser muito bem 4,5 asteriscos. Mas, para o segundo episódio da primeira temporada de Miss Marvel, vou ficar apenas com uns 4 mesmo asteriscos. E bom, é isso. Agora vocês concordam comigo ou não? Comentem aqui na seção de comentários do vídeo. Até mais.